Olá pessoal, boa noite a todos. Na aula anterior eu introduzi com vocês o conceito de uma técnica estatística de inferência chamada teste de hipóteses e dei alguma base teórica no vídeo opcional com relação às distribuições amostrais, que é para a gente entender melhor por que a tomada de decisão num teste ela é da forma como vai ser mostrado aqui hoje, tá? Então eu vou começar com os testes paramétricos para uma média de uma população. Então, às vezes eu tenho uma informação a respeito de uma média populacional, que a gente denota por μ, e o procedimento de teste, dado que algumas condições são válidas, eu consigo fazer o procedimento da forma como a gente vai aprender agora. Os testes que a gente vai ver são chamados paramétricos, porque eles dependem de uma certa distribuição de probabilidade, que depende de alguns parâmetros, tá? E no caso específico da média, o procedimento apropriado ele vai depender da condição, né, da gente ter uma amostra grande ou não. E aqui para a gente uma amostra maior ou igual que 30 é suficiente. E nos casos de amostra pequena, menor que 30, a gente vai depender da condição de que os dados sejam provenientes de uma distribuição normal, tá? E se a variância dessa distribuição normal da população ela é conhecida ou não. Isso porque a distribuição amostral de referência que a gente vai usar na tomada de decisão vai depender dessas condições. Nos dois primeiros casos, a distribuição que está por trás é a distribuição normal padrão, então o teste é chamado de teste Z, e no último caso é uma distribuição t-student, por isso ele é chamado de teste T. Tá? A razão disso é aquelas questões das distribuições amostrais que eu apresentei em um vídeo opcional da aula passada. Então, esse teste Z para uma média, ele vai ser utilizado quando eu tenho amostra grande ou eu sei que a minha amostra ela foi colhida de uma distribuição normal, cujo desvio padrão populacional, né, ou equivalentemente a variância populacional, ela é conhecida. Tá? Se essas condições são válidas, a estatística de teste que a gente vai utilizar, ela vai receber esse nomezinho de Z, não é à toa. Tá? Ela é uma estatística que contrasta para mim a informação trazida pelos dados a respeito da média, e isso é resumido no estimador amostral chamado x-barra, tá? Faz esse contraste, né, com relação ao valor hipotético para a média, que é esse μ0 que está aqui, e pondera tudo isso pela variabilidade da média amostral. Essa estatística dada dessa maneira, se a afirmação que está posta na hipótese nula, ou seja, que o valor verdadeiro do μ é μ0, a distribuição amostral dessa estatística é uma normal padrão. Por isso que a gente denota ela por Z. E de onde vem esse resultado? Daquele teorema que eu falei com vocês a respeito da distribuição da média amostral no caso de amostras grandes ou no caso de amostra colhida de distribuição normal com desvio padrão conhecido. Tá? Então, no fundo, essa estatística, dentro dessas condições, ela é uma padronização da média que tem distribuição normal, tá? E a padronização de uma normal qualquer ela leva para uma normal padrão naturalmente. Por que isso é muito bom e é interessante que a gente conheça a distribuição dessa estatística? Porque se eu conheço a distribuição dessa estatística, quando eu colher a minha amostra efetivamente e calcular um valor para a média, eu vou conseguir calcular um valor que eu vou chamar de Z observado, é um valor observado para essa estatística. Então, é a diferença entre a média da amostra com a média que eu estou supondo verdadeira sobre a hipótese nula no meu teste, ponderada pela variabilidade da minha estimativa da média. Tá? Se eu tenho um valor para essa estatística, eu vou conseguir localizar na distribuição de probabilidade apropriada para ela, se essa estatística me trouxe um valor muito comum para uma população supostamente gerada de uma normal com essa média, ou se ela é um valor muito atípico. Então, em geral, valores altos dessa estatística vão tender, né, a nos levar a rejeitar a hipótese de que a média verdadeira para o parâmetro seja aquela que a gente assumiu na hora de calcular a estatística de teste. Para ficar mais claro, então, eu vou entrar efetivamente no procedimento de tomada de decisão em cada caso. No primeiro caso, que são os testes bilaterais, quando que isso acontece? Quando a minha hipótese nula, né, ela traz a afirmação de que a média da população, esse μ desconhecido, ele é igual a um certo valor ou ele é diferente. Aí a gente chama o teste de bilateral. Esse μ0 vai ser um número conhecido, que vai ser especificado, dependendo do problema. Tá? E juntamente com esse μ0, quando eu colho a minha amostra, eu vou ser capaz de calcular um valor para a estatística Z do meu teste. Tá? E o valor dessa estatística é que vai me dizer se eu vou rejeitar ou não a hipótese de que o μ seja aquele valor hipotético que está na minha hipótese.
A partir de qual valor da minha estatística de teste, eu vou ter evidências de que aquele pode ser o valor verdadeiro ou não da minha média na população. Isso vai depender do limite crítico que eu impor para o meu teste. Né? Esse limite crítico ele vai definir para mim o valor a partir do qual essa estatística ela me traz evidência para rejeitar ou não uma hipótese nula, e esse valor crítico a gente encontra na distribuição apropriada, que nesse caso é a distribuição normal. Como que isso é feito? Na aula de introdução aos testes de hipótese eu comentei com vocês que, além da hipótese nula e alternativa, sempre que a gente vai conduzir um teste, a gente determina uma quantidade chamada nível de significância, que nada mais é do que a probabilidade que o pesquisador está disposto a assumir de cometer o erro do tipo 1 na conclusão do teste dele. O que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de, a hora que eu pegar minha amostra, calcular essa estatística e eu rejeitar a minha hipótese nula, eu estar fazendo essa rejeição de forma errada, ou seja, rejeitando uma hipótese que é verdadeira. Essa probabilidade é uma coisa que geralmente ela é menor do que 10%, tá? E dado o valor desse alfa, eu consigo, e a distribuição apropriada para a estatística de teste, eu consigo encontrar esses tal valores críticos para mim. Tá? Como que eu faço isso? A distribuição normal é apropriada no caso, ela é simétrica, então a gente, no caso do teste bilateral, divide essa probabilidade do erro do tipo 1, o alfa, igualmente nas duas caudas. Então, quando eu vou na tabela da distribuição normal, eu sei determinar qual é o valor, o quantio da normal, que me deixa com uma área alfa sobre 2 abaixo dele, ou equivalentemente com uma área alfa sobre 2 acima dele. Eles são simétricos, basta eu localizar um deles, a tabela ela vai me dar diretamente, por exemplo, esse da cauda esquerda, né? Dado que eu encontrei esses dois valores, eu defino o que eu chamo de região crítica, que é o conjunto de valores a partir dos quais eu vou rejeitar a minha hipótese nula. No caso, o teste bilateral, como que fica essa região crítica? Se o meu Z observado for menor do que esse valor crítico na cauda da esquerda, ou o meu Z observado for maior do que o valor crítico na cauda da direita, ou seja, cair dentro dessa áreazinha achurada aqui em azul, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Se o meu Z observado pertence à região crítica, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu vou dizer que os meus dados trouxeram evidência suficiente para mim de que a média verdadeira da população, aquela qual eu não conheço, eu estou fazendo um teste, ela não é igual a μ0, ou seja, eu vou na direção do que está posto na hipótese alternativa. Eu vou assumir com base naquela amostra que a minha média ela é diferente desse valor μ0. E essa é a conclusão, tá? Eu faço essa conclusão, essa região crítica, ela vai ser única para cada valor de alfa. Então é por isso que é importante o alfa estar fixado antes do teste, porque aí eu sei qual é o limite, né? Qual é o máximo do erro que eu estou me permitindo cometer. Se eu mudo o alfa, eu mudo a região crítica, aí pode ser que eu mude a conclusão do meu teste. Mas para aquele nível alfa fixado no início, eu construo uma região crítica específica, eu calculo o valor da estatística do teste, que vai estar contrastando para mim o valor da média que eu obtive na amostra com o valor da média que eu estou assumindo ser verdade sobre H0 e ponderando pela variabilidade, né? Quando esse número dá um valor muito alto, e por exemplo vai cair na cauda da direita, é evidência para mim de que a média dos dados está muito diferente daquela média μ0 que eu estou assumindo ser verdade. Então a evidência que eu estou tendo é que os dados não vêm de uma normal com essa média, possivelmente é outra, com uma média um pouco maior. De forma similar, se o valor da estatística for muito pequeno, grande, né, negativamente, é evidência para mim de que a média dos dados elas estão muito abaixo do valor que eu estou assumindo como sendo verdade. Muito abaixo, qual vai ser o limite para me dizer o que é muito abaixo ou muito acima? Esse valor crítico que vem da distribuição apropriada e vai ser determinado por esse alfa. Então, tendo a região crítica construída, eu consigo dizer, né, se os dados trazem evidência ou não, com aquele nível de significância, se a minha média é de fato μ0 ou não, tá? A outra maneira equivalente que eu comentei com vocês na introdução, né, dos testes de hipótese, porque a gente consegue concluir a respeito da rejeição ou não da hipótese nula, é calculando uma quantidade chamada valor P. Ele é como o cálculo do erro do tipo 1 que a gente está cometendo para aquela amostra específica. No caso, o teste bilateral para a média, que é o teste Z, qual é esse valor P? Como é que eu calculo essa probabilidade? Ele é dado por 2 vezes a probabilidade de, na distribuição normal padrão, essa Z representa para a gente dentro da probabilidade,
a distribuição normal padrão, né? Eu observar um valor maior do que eu tive para a minha estatística, e aqui a gente considera em valor absoluto, justamente para bastar eu olhar para um dos dois lados e tomar sempre o valor absoluto como referência. Eu calculo essa probabilidade e a regra de decisão é, se o valor P é menor do que o alfa, ou seja, essa probabilidade de cometer o erro tipo 1 com aquela amostra é menor do que a probabilidade do erro do tipo 1 que eu fixei anteriormente, antes de conduzir o meu teste, é evidência suficiente para mim de que aquela amostra, né, não é proveniente de uma distribuição que tem a média miséria que eu estou assumindo em H0. Tá? Então, de forma equivalente, sempre que a região crítica me levar a rejeitar uma hipótese nula, o valor P também necessariamente vai ser menor que o alfa e eu vou rejeitar também a hipótese nula. Lá no exemplo que eu vou fazer, eu vou mostrar isso para vocês, como as duas coisas têm que ser condizentes. Isso é o procedimento para o teste bilateral. No caso do teste unilateral à esquerda, o procedimento é muito similar, a única diferença é que agora eu vou olhar só para a cauda da esquerda da distribuição. Por quê? No teste unilateral à esquerda, as hipóteses são do tipo μ igual a um valor μ0 qualquer contra o μ menor do que um valor. Esse sinal da hipótese alternativa é que me determina o tipo de teste. Se é bilateral, unilateral à esquerda, unilateral à direita. No caso do teste unilateral à esquerda, eu só vou rejeitar a hipótese de que a média é esse μ0 se os dados me trouxerem uma evidência muito grande, né, de que a média é muito menor do que um certo limite. Quem é esse limite? É o valor crítico lá da distribuição normal, que é a distribuição apropriada para a estatística de teste. E nesse caso, esse vai ser um valor que me deixa com uma área alfa abaixo dele. Ou seja, ele não divide o alfa sobre 2 no teste unilateral, olha somente um valor na cauda inferior. E como é que a minha região fica construída? Se a minha estatística de teste for inferior a esse valor crítico, determinado, né, na distribuição normal, que é apropriada no caso, para aquele nível alfa que eu fixei, eu rejeito a hipótese nula. Certo? De forma equivalente, eu posso concluir um teste de hipótese unilateral à esquerda também com o valor P. Mas nesse caso, como que ele é calculado? O valor P vai ser dado como a probabilidade de, na normal padrão, eu observar uma coisa melhor do que aquilo que eu de fato observei. Ou seja, isso aqui é o valor calculado para a minha estatística de teste. Qual é a probabilidade da normal ser inferior a isso? Eu calculo o meu valor P. É o erro do tipo 1 para aquela amostra. Se esse valor P é menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula porque eu estou dentro do limite de erro que eu especifiquei no meu teste. Também são equivalentes as conclusões, e a diferença aqui, ó, com relação ao teste bilateral, é que eu não multiplico essa probabilidade por 2, não pego o valor absoluto, eu olho diretamente na direção da cauda esquerda da distribuição. No teste bilateral a gente fazia daquela maneira para tornar simples, porque ora a estatística pode estar na cauda inferior ou na cauda superior, e daquela maneira a gente cria um padrão que permite calcular o valor P em qualquer caso. E o último caso, né, que pode ser um teste unilateral à direita, quando isso acontece, quando a minha hipótese alternativa eu quero ver se o μ é maior do que um determinado valor, então só me interessa a cauda da direita da distribuição, para eu achar aquele limite a partir do qual eu vou ter evidência dos meus dados de que a média não é o μ0, mas sim um valor maior do que aquilo. Então é muito similar, eu pego a minha área alfa, encontro qual é o valor na cauda da normal que me deixa com aquele limite, tá? Naturalmente, de onde eu vou achar esse Z alfa em qualquer um dos casos? Na tabela da normal padrão, que é apropriada nesse caso. Se eu estou olhando na cauda da direita, basta eu pegar o complementar, né, e encontrar qual é o valor que me deixa com a cauda inferior. Então, por isso que aqueles truques de olhar na tabela foi importante para a gente aqui ao longo do curso, né, nas primeiras aulas, porque agora a gente usa aquilo para calcular esses limites, para saber, para tomar uma decisão num teste de hipótese. Assim como em qualquer outro caso, se o meu Z observado, o valor que eu calculo para a estatística, está dentro da região crítica, ou seja, é maior do que esse sigma, esse Z alfa sobre 2, eu rejeito a hipótese nula. E de forma similar também, uma conclusão equivalente pode ser tomada com o valor P, que no caso do teste unilateral à direita, é a probabilidade de, na normal padrão, eu observar um valor maior do que aquele que eu tive para a minha estatística. E assim como nos outros casos, né, a regra ela não muda. A maneira de calcular o valor P ela muda um pouco, mas a regra é sempre: se o valor P é menor do que o alfa, eu rejeito H0. Com relação à região crítica, é sempre a mesma. Se o meu Z observado pertence à região crítica, eu rejeito H0. A região vai ser diferente dependendo de cada caso, só que a regra para decidir ela é sempre a mesma. Tá? É isso.
Então, para finalizar essa aula sobre o teste Z para uma média, eu vou tratar desse exemplo que foi abordado, na verdade, já na aula de introdução a teste de hipótese. Agora a gente vai resolver o problema, tá? O enunciado é o seguinte: sabe-se que entre pessoas sadias, a concentração de uma certa substância no sangue segue uma distribuição normal com média 14, da medida aqui em unidades por mililitro, e desvio padrão 6 unidades por mililitro, é a nossa convenção para denotar uma normal. Aí sabe-se também que pessoas que sofrem de uma certa doença têm a concentração média alterada para 18 unidades por mililitro, mas não altera a variabilidade, ou seja, se a pessoa está acometida pela doença, os médicos sabem que a média da concentração aumenta para 18, mas a variabilidade em torno de 18 continua a mesma, tá? E eles desejam agora verificar se o novo tratamento que está sendo proposto ele é eficaz em reduzir o nível médio dos doentes para o nível médio dos sadios, ou seja, se eu pego uma pessoa doente, cuja média foi alterada para 18, quando eu aplico esse tratamento, será que a média dela reduz para 14? Eu só vou saber disso na população se eu pegasse todas as pessoas doentes, aplicasse o tratamento em todas elas e depois medisse de novo o nível médio da concentração da substância. Eu não vou fazer isso, até porque não é ético eu aplicar um tratamento que eu nem sei como é que funciona numa população de doentes inteira. Eu posso matar todo mundo, posso piorar a situação de todo mundo, ou estar gastando demais aplicando uma coisa que não é eficaz, né? Então, qual que é a coisa? Eu vou selecionar uma amostra dentre os indivíduos doentes, nesse caso foi uma amostra de tamanho 30. Eu vou aplicar o tratamento neles, depois do tempo apropriado, eu vou fazer a medida dessa concentração da substância. Para essa amostra de tamanho 30, observou-se um nível médio amostral, x barra, de 15,5 unidades por mililitro. Aí a grande questão aqui é, ao nível de 5% de significância, ou seja, assumindo o erro do tipo 1 de no máximo 5%, existem evidências de que o tratamento é efetivo para reduzir o nível médio de concentração da substância no sangue das pessoas doentes, ou seja, esse tratamento ele reduz a média de 18 para uma média mais próxima de 14, ali o próximo de 14, que é a média dos sadios. Essa é a conclusão que a gente quer tomar. Olhando para esses dados que a gente teve no experimento aqui, ó, uma amostra de tamanho 30 gerou uma média de 15,5, a gente não pode concluir diretamente. A média da amostra foi menor que 18, então ele reduziu. Isso não é verdade. Por quê? Isso foi a média observada para uma amostra de tamanho 30. Se eu pegar diversas amostras de tamanho 30, cada uma delas vai me dar uma média, porque as amostras são aleatórias, então as médias amostrais também são aleatórias. Na aula passada eu até mostrei que a gente consegue construir uma distribuição de probabilidade para as médias, né? Então, o que acontece nesse caso? Eu conduzo um teste de hipótese, que é o procedimento apropriado, porque com base nessa única amostra, ele vai me dar um mecanismo para saber se eu tenho evidência suficiente ou não para rejeitar que a média seja 18, por exemplo, né? Mensurando o erro que eu tenho nessa tomada de decisão, que é o erro de 5%, e também levando em consideração a variabilidade que existe na média que eu calculo com a amostra de tamanho 30. Porque a nossa estatística ela vai levar em conta a variabilidade do x-barra e a nossa região crítica vai levar em conta esse erro que eu estou assumindo, tá? Então, por isso que tem que ser feito um teste de hipótese, a gente não pode concluir com base em uma única amostra. E aí que é a graça dessa técnica estatística, porque permite, né, a gente mensurar o erro que a gente está cometendo, possivelmente, nessa tomada de decisão, tá? E levando em conta a questão da variabilidade que está por trás de qualquer experimento aleatório. Então, agora eu vou resolver esse exercício aqui com vocês para a gente entender o passo a passo de um teste de hipóteses. Bom, então vamos lá. Esse exemplo eu vou resolver com mais calma aqui, que é o primeiro, né, para a gente fixar as ideias. E aí eu dei para vocês na aula de introdução meio que um passo a passo que eu preciso definir, de tudo que eu preciso definir na hora de fazer um teste de hipótese. Então, a primeira coisa é eu identificar qual é a variável aleatória que eu estou trabalhando. Tá? Não é obrigatório escrever, mas se você entender isso, você entende o problema de forma mais satisfatória e aí você consegue responder o que está se pedindo, né? Então eu vou chamar de x a variável que eu estou medindo. Quem é? É a concentração daquela substância no sangue de doentes que foram tratados, né? Quem é o parâmetro de interesse? É o μ, que é a concentração média da substância no sangue da população de doentes que foram tratados. É para essa população específica que eu não conheço a média, né? O exercício ele me dá qual é a média para sadios, qual é a média para doentes, mas eu não sei aquela de doentes tratados. É justamente essa que eu quero estudar. Eu vou colher uma amostra dessa variável aleatória aqui e a partir dessa amostra eu quero responder uma pergunta para as hipóteses que foram formuladas no problema.
né? Então a pergunta lá do problema era assim, eu tenho alguma evidência para dizer que o meu tratamento é eficaz em reduzir a concentração média no sangue dos doentes? Então, o que eu posso formular a minha hipótese? Eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou fazer o Mi, ele permanece igual à média original que eu tenho com relação à população dos doentes, ou ele é reduzido? Essa pode ser uma hipótese que eu posso formular suficiente para responder a pergunta que me foi feita lá, tá certo? Então, para responder essa hipótese, eu tenho que definir qual é o teste apropriado, se eu tenho as condições apropriadas para fazer, por exemplo, o teste que a gente aprendeu até agora, que é o teste Z, e lá como o tamanho da amostra é 30, que é o nosso limite, assim que a gente já vai assumir que o teste Z pode ser usado, a gente vai fazer ele, tá? Então, eu sei que para o teste Z, o que eu vou precisar para conduzir aquele procedimento? A gente vem aqui e tem que resumir quais são os dados que a gente tem disponíveis. Então, eu tenho que o tamanho da amostra do meu experimento ela foi 30. E dessa minha amostra foi extraída uma média amostral de 15,5. Tá? Eu sei que eu preciso de uma medida de desvio padrão, e lá no meu problema está falando que o desvio padrão da população ele não é alterado quando a gente aplica o tratamento ou na população de doentes. Então, eu vou assumir que o desvio padrão continua sendo 6. E a outra informação que é crucial para o teste de hipótese é o nível de significância, que lá está dado como 5%, que é 0,05, certo? Então, tendo resumido todas essas informações, como eu sei que o meu teste ele vai ser conduzido com base na distribuição normal, dado o nível de significância alfa, eu já sei construir qual é aquela minha região crítica. O que é isso? Quais são os valores a partir dos quais eu vou calcular aquela estatística Z observada e ele vai me indicar a rejeição da hipótese nula. Eu preciso definir isso. O meu teste ele é unilateral à esquerda, ou seja, vai ser a partir de um certo ponto de valores na cauda inferior da distribuição que eu vou assumir que eu tenho evidência suficiente nos meus dados para rejeitar a hipótese nula. Quem é esse valor? Bom, a minha estatística do teste Z é apropriada, suponha que isso aqui é uma distribuição normal padrão, né? Ela é centrada em zero. O meu teste é unilateral à esquerda, então eu tenho que definir um pontozinho aqui na minha cauda à esquerda que me deixa com uma área inferior a ele, igual ao meu nível de significância do meu teste, que no caso é quanto? 0,05, 5%. De onde sai esse valor? Como a distribuição aqui é a normal padrão, né? A Z, ou seja, a normal com média 0 e variância 1, eu tenho uma tabela para distribuições, para as probabilidades dessa distribuição. Quem eu preciso localizar? Quem é o valor que me deixa com uma área de 5% abaixo dele? Eu vou na tabela da minha distribuição normal. Eu não tenho ponto na reta, eu tenho a probabilidade acumulada abaixo dele. Eu quero achar quem é o valor que me deixa com uma área, né, o mais próximo possível do meu nível de significância. Então eu vou varrendo essa coluna das probabilidades acumuladas, como a gente já muito bem sabe. E aí eu vou achar que esse valor que me deixa o mais próximo de 5% é o menos 1,64. Pronto. Esse é o meu valor crítico, aqueles menos Z alfa sobre 2 que aparecia, nesse meu problema, é o menos 1,64. Então, na hora que eu pegar a minha estatística de teste, se o valor dela for menor do que menos 1,64, eu vou rejeitar a hipótese nula e dizer que eu tenho evidência suficiente de que a minha média verdadeira ela não é 18. Então, agora o que resta eu fazer para eu concluir? Resta eu calcular a minha estatística Z observada. Quem é ela? É a média da amostra menos a média que está imposta em H0, ou seja, eu estou contrastando a informação sobre a média μ, que eu desconheço, a informação trazida pela amostra e a informação que eu estou assumindo ser verdade sobre a hipótese nula, e isso tudo é ponderado por uma quantidade correspondente ao desvio padrão do x-bar, que vem lá daqueles teoremas. Com essas condições que a gente tem de amostra grande, essa estatística aqui, ela tem uma distribuição, né, normal padrão. Então, na hora que eu vou calcular esse valor, quem vai ser? A média amostral, 15,5. Quem é o μ0? É o valor para o μ que está em H0. Aquele valorzinho vai ser dado sempre para a gente. Então, aqui nesse caso é o 18. O desvio padrão é 6, dividido por raiz de 30. Se você faz essa conta, você vai ver que a sua estatística Z observada ela é igual a menos 2,28. Agora eu já tenho condições de tomar a minha decisão, né, com relação a se eu usar o método da região crítica. O que eu tenho que fazer? A minha estatística de teste pertence à região crítica? Sim. O meu Z observado, que é menos 2,28,
28, ele é menor do que o menos 1,64, que era o meu limite crítico a partir do qual eu iria rejeitar a hipótese nula. Então, eu tenho a minha conclusão aqui, é que com 5% de significância, ou seja, com o meu alfa, que está estipulado ali no começo do problema, né? Rejeita-se H0, tá? Com esse nível de significância eu rejeito H0 porque o meu valor crítico caiu dentro da região crítica. Por que é importante a sua conclusão deixar explícito qual é o nível de significância? Porque se eu mudar o nível de significância, eu mudo a minha região crítica e pode ser que eu não rejeite a hipótese nula mais, tá? E aí o que acontece? Aí agora eu posso dar uma conclusão de acordo com o problema, né? O que significa rejeitar H0? Significa que eu tenho evidência suficiente de que a minha média ela não é igual a 18 na população de sadios tratados, mas sim eu tive uma conclusão na direção da hipótese alternativa, ou seja, eu tenho evidência de que o tratamento sim reduz a média da população sadia tratada com relação à média da população doente que não é tratada, né? Então o meu tratamento de certa forma ele é eficaz, porque leva a média dos doentes tratados mais para a direção da média da população sadia, que era 14. Tá certo? Assim eu termino o meu teste. Mas eu ainda vou fazer uma outra coisa aqui com vocês, que seria uma conclusão equivalente. É uma coisa importante da gente calcular, que é aquela quantidade chamada de valor P. Quem que é isso? Eu tenho que recalcular o meu erro do tipo 1, que é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula de maneira errada com base nessa única amostra. Esse valor P, no caso o teste unilateral à esquerda, na hora que a gente vai olhar a definição, ele é a probabilidade de, naquela distribuição apropriada, eu achar um valor menor do que eu obtive com os meus dados, ou seja, o meu Z observado. Então, ele está aqui, o meu Z observado foi menos 2,28, essa é a forma para calcular o valor P num teste desse tipo. Onde que eu acho essa minha distribuição? Diretamente da tabela da normal padrão, eu consigo achar qual é a área abaixo do menos 2,28, e que é diretamente o que eu estou querendo achar. Então, na tabela da normal, agora é o contrário, eu tenho ponto na reta, eu quero achar a área, então eu vou procurar na coluna aqui dos meus valores dos quantis. Se eu localizar o valor exato que eu tenho a área abaixo dele, que é 0,11304. Então, o meu valor P é 0,011304, tá? E qual é a conclusão? Como é que eu tomo uma decisão com relação ao valor P? Esse valor P, ele é menor do que 0,05, certo? O 0,05 é o nosso valor de referência para o erro do tipo 1, que é o alfa. Como o valor P que a gente obteve, ele é menor do que o meu alfa, que era 5%, gente, que isso aqui é um alfa, viu, pessoal? Eu rejeito H0. As duas conclusões, elas vão ser sempre concordantes. Por quê? Necessariamente, se a minha estatística de teste pertencia à região crítica, ou seja, e aqui a gente observou isso e eu rejeitei, naturalmente a probabilidade de eu achar um valor mais extremo do que ela vai ser menor do que a probabilidade que eu limitei com o meu alfa, certo? Uma coisa leva a outra. O valor P é correspondente a só essa áreazinha que está em azul. Se a minha estatística é menor do que o valor que limitava o meu alfa, naturalmente a probabilidade abaixo ia ser menor, que nesse caso aqui era 0,000111304, tá? Então essa é a conclusão, é assim que conduz um teste de hipótese. Se fosse unilateral à direita, eu faria da mesma forma, mas olharia na cauda da direita. Se fosse bilateral, eu faria de forma similar, mas olhando nas duas caudas, tá? Então, eu vou deixar aqui agora como final dessa aula, né? Esse exercício para vocês lerem e fazerem aí em casa, tá? E aí, qualquer coisa a gente resolve, eu ajudo vocês na aula numa da aula de quinta-feira, que for a aula síncrona. Mas tentem fazer o exercício para entender o procedimento. E no próximo vídeo eu vou fazer um outro teste para média, quando não valem essas condições de amostra grande ou dado com distribuição normal com variância conhecida. Tá certo? Forte abraço.